Olá pessoal, para o Centro Conservador de Estudos, estamos aqui dando sequência a essa aula 11, né Patrícia? Aula 11. Nós estamos estudando, para aqueles que estão chegando agora, a origem da filosofia grega, filosofia racional, filosofia que utiliza a razão, a capacidade de pensar como meio de produzir conhecimento. Nós estamos dentro daquilo que nós chamamos de pré-socráticos, também filósofos da natureza, filosofia da natureza. Nós vimos Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, e nós estamos vendo que eles buscam compreender o princípio, a origem, o elemento chave para a compreensão de toda a natureza, de todo o cosmos, de todo o universo. Uma certa forma de cosmologia também. Hoje nós vamos entrar no novo filósofo, Pitágoras. Pitágoras que teria criado a palavra filosofia. Pitágoras que é conhecido de todo mundo aí por causa do Teorema de Pitágoras. Então já começamos afirmando quem é Pitágoras, ali que viveu no final do século VI para o início do século V, um grande matemático. Era uma das qualidades desse homem. Provavelmente ele deixou pouca coisa escrita ou se perdeu. É muito comum, dessa época, nós temos manuscritos, como temos de outros filósofos. Quem mais nos revelou Pitágoras foi Aristóteles, posterior a ele. Então Aristóteles nos trouxe e nos deixou escrito muita coisa sobre Pitágoras. Pitágoras nasceu em Samos. Pitágoras ele se destacou também por participação política. Ele governou uma região ali que hoje é a atual Itália. Ele era aclamado, ele era considerado um grande governante. E uma das histórias que se conta, uma das possibilidades é que ele teria sido assassinado, né? O prédio em que ele estava, inimigos políticos colocaram fogo com medo dele ser aclamado a ponto de estar acima deles. Então ele era um político honesto, bem sucedido e que conseguiu, aplicando ali com rigor matemático, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos 5 características, nós estamos usando como referência o livro do Giovanni Reale, História da Filosofia. O primeiro tomo é Filosofia Antiga e Filosofia Medieval. Nós temos aqui muito bem pontuados por esse autor os 5 pontos que definem um pouquinho de Pitágoras. Vamos a esses pontos. A escola nasceu como uma espécie de fraternidade ou ordem religiosa. Que escola é essa? Pitágoras, assim como os outros, criou uma escola. Criou um grupo de pessoas e essa escola tinha como característica de fraternidade ou ordem religiosa. Por quê? Organizada com base em regras precisas de convivência e de comportamento. Então, para você ser um pitagórico, para você ser um aluno de Pitágoras, você tinha que ter um bom comportamento, uma boa convivência dentro da escola de Pitágoras. Se Pitágoras visitasse as nossas escolas, que são um porão do inferno, onde não se respeita professor, onde se agride professor, se agride funcionário, se agride entre si mesmo ali os alunos, as crianças, os colegas, ele se recusaria a dar aula numa escola dessa. Então nós vemos que há uma base de disciplina na filosofia pitagórica. O segundo item que Giovanni Reale destaca: as doutrinas eram consideradas como segredo, do qual só os adeptos podiam tomar conhecimento. Então era característica da escola pitagórica guardar segredo. Era um grupo de estudos que tinha Pitágoras na liderança e eles não tornavam públicos os seus estudos. Podemos dizer que era uma seita? Nós não temos a intenção de aprofundar nisso, mas nós não podemos afirmar que não ou que sim. Não é o objeto da nossa aula. Nós não podemos confundir. Não é que toda instituição, todo grupo de pessoas que guarda segredo é uma seita, é uma associação comparável à maçonaria e outras coisas. Não é exatamente por aí, tá bom? Terceiro ponto que o autor coloca: o primeiro pitagórico a publicar alguma obra foi Filolau, contemporâneo de Sócrates. Então nós vemos que Pitágoras não era o tipo de filósofo que sentava e escrevia, ele era o tipo de filósofo que andava muito, viajou ao Egito, viajou ao Oriente, conheceu outros deuses, conheceu outras culturas e produziu muita aula oral. Filolau foi o primeiro aluno de Pitágoras a publicar textos. Ele já era contemporâneo de Sócrates, bem à frente de Pitágoras. O quarto ponto: consequentemente, entre fins do século IV a.C. e fins do século V, até início do século VI, o pitagorismo pôde enriquecer notavelmente o seu patrimônio doutrinário, sem que possamos ter elementos seguros para realizar distinções precisas entre as doutrinas originais e as posteriores. Então o que acontece? Pitágoras ele era uma fonte de conhecimento.
e uma fonte de amor ao conhecimento. Ele era um grande filósofo. E ele formava discípulos. Então chega uma hora, assim como quem estudou a história bíblica dos evangelhos, por exemplo, você não sabe mais o que é Mateus, o que é a escola de Mateus, o que era, no caso ali, a comunidade de Mateus, os discípulos de São Mateus que escreveu o evangelho. É a mesma coisa que acontece com Pitágoras. Tem hora que você não sabe se foi Pitágoras que desenvolveu aquele pensamento ou se foi um aluno dele. Totalmente diferente de hoje, né, que os nossos professores são altamente vaidosos e costumam fazer o contrário. Costumam pegar a pesquisa do aluno, colocar o seu nome quando é bom e dizer, fui eu que fiz. Aí quando o aluno erra, quem faz pós-graduação no Brasil, não só no Brasil, sabe bem do que eu estou falando. Então Pitágoras ele não tinha essa vaidade, isso que fui eu que fiz, foi eu que pensei, ele queria buscar o conhecimento, ele era um exemplo de filósofo. Então o quinto ponto, entretanto, como as bases sobre as quais o pitagorismo trabalhou eram substancialmente homogêneas, é lícito considerar essa escola em bloco, posteriormente, como os antigos já faziam, a começar por Aristóteles. Então Aristóteles, ele desenvolveu a sua filosofia conhecendo profundamente o pitagorismo. Aristóteles veio depois de Pitágoras. Nós vamos conhecer muito bem Aristóteles. Então Aristóteles nos mostrou que era uma coisa homogênea, era realmente uma escola, tinha um objetivo. E na aula 12 nós vamos entender um pouquinho do Pitágoras com relação aos números, o que ele considera princípio, se ele concorda com Tales, se é a água, se é o vento, se é o apeiron, se é a física. Grande abraço, compartilhe essa aula e vamos para a próxima.